Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Foguete Sem Ré nessa super websérie especial Eleições de Aracaju 2024, onde nós estamos entrevistando, batendo papo super humanizado, assim como minha amizade e minha relação com o Ricardinho Sá, com os candidatos e candidatas à Prefeitura de Aracaju nessas eleições de 2024. Nossa intenção é mostrar um lado mais humano, um lado mais verdadeiro, quem é aquela pessoa que está por trás do político ou da política, né? A pessoa dos bastidores, né? Um papo mais verdadeiro, né, Ricardinho? Você tá bem, querido? Eu Como estou você ótimo. está? Estou maravilhosamente bem. Graças a nosso bom Deus, meu amigo, sua Amém. bela voz, que para mim é poesia, adentrando os meus tímpanos, Obrigado. me deixa feliz nessa Valeu. segunda-feira de manhã, dia que nós estamos gravando o terceiro episódio desta websérie, né, Ricardinho Sá? Vamos aí. rodar a vinheta antes da gente falar blá blá blá, nhê, nhê, nhê? É por isso que ela já está vindo aí, ó, ela vindo. 3, 2, 1. Fala, turma, estamos de volta! Ricardinho Sá, meu amigo de fé, meu irmão camarada, estamos gravando esse episódio numa segunda-feira pela manhã, Uhum. né? Estamos começando nossa semana com essa super, mega, ultra energia. Já fez seu treino de hoje, meu querido? Claro. Olha claro. só, tá começando a treinar cedo, né? Sim, é a melhor coisa que Você existe. que não gosta de acordar cedo, né? Gosto. Gosta? Pô, me acostumei, né? Você acostumou, Você né? acostuma, cara. A vida nos impulsiona a É. começar É. nosso dia cada dia Pior mais que cedo, sim. né, meu amigo? Pior que sim. Pior que sim ou melhor que sim? Não, pior que sim, cara. Porque a gente, quando é pequeno, a gente só é entusiasmado pra acordar cedo quando vai viajar, né? É Olha, verdade. A gente fala, tem que sair pra poder pegar a verdade. estrada pra ir pra Salvador. Oi, que massa. Rapaz, e ontem peguei 8 horas e meia de estrada com os meninos, Tem que os dois gostar muito, moleques velho. atrás. Rapaz, Mas é bom, cara. puxa, é nada. Não gosto não de estrada, velho. Além da estrada da vida, não gosto de pegar estrada não, meu amigo. Milionário José Rico. Playlist da A vez. estrada da vida é uma estrada enriquecedora, uma estrada produtiva, Vou uma estrada... correndo e não Uma posso estrada, parar. uma estrada feliz, né? Agora, pegar a estrada, se bem que tem muita pista dupla, né? Daqui pra Ah, Campina é mais Grande e seguro, Campina bem Grande mais pra cá, né? Você consegue dar uma Sim. pisadinha. Os meninos foram duas crianças Exemplares. exemplares, fantásticas, foram tranquilíssimos, né? Eu conhecendo as figurinhas, eu fico até um pouco incrédulo Rapaz, e o com essa pior que afirmação. foi? E o pior que foi? Francisco Neto e Augusto Cavalcante de Oliveira, meus filhos. Parabéns para vocês dois. Sei que vocês não vão ver, né? Porque quando eles abrem o YouTube só querem saber de... Mundo Bita, Não, pior que não. Sabe o que eles estão assistindo agora? Eles estão assistindo Baby Shark. Não, Baby Shark é Já- full time. Já passou? Não, Guto é Ah. full time Baby Shark. Time Baby Shark full time, assim. Agora o Francisco tá em outro já. Peppa Pig. Não, ele já tá já começando em um negocinho mais... eles gostam muito de quiz. Tem uns vídeos de quiz que aí faz... Não sei o que lá, divertidamente. Você é a raiva ou você é a alegria? Aí vem alegria. Ele tem um negócio de quiz agora. Ah, e você Lembrei. aprende tudo Hã? junto. E você Não, é aprende porque eu tudo assisto junto. junto, né, bichão? Tá certíssimo. Isso é que é um pai. Isso aqui é Muito um bem, pai. garoto. Ricardinho Sá, antes de mais nada, precisamos fortalecer e chancelar, né? Que responsabilidade social do foguetão, né, Uhum, Ricardinho? Sem Trazer dúvida. esse conteúdo. E é bacana que quando... Obviamente que a galera vai assistir esse episódio com boa parte aí dos episódios com os candidatos e candidatas no ar. Estamos lançando esse episódio numa quinta-feira, dia 26 de setembro. Eu acho Uhum. que uma semana praticamente Isso. antes das eleições. Mas estamos aqui, é mais um episódio que a gente traz um lado humano, né, do candidato e da candidata. Coisa que pouco se vê. Precisamos ser verdadeiros. Coisa que pouco se vê. Antes de mais nada, nós estamos votando em pessoas, em gente, né? É por isso que vou citar aqui o pergaminho da nossa convidada de hoje. Mas antes de mais nada, né, tem aquela velha... Por isso que a gente começa os episódios, não só dessa websérie especial, mas em todo episódio do Foguete Sem Ré, a gente faz aquela pergunta: quem é você sem dizer o que você faz? Uhum. E é engraçado como é difícil, né, Ricardinho? Tem muita gente que treme as pernas pra responder isso. Deixa eu Você responder no treme as suas final. pernas, não?
Essa daí eu deixaria pra eu responder no final. Sério, Ricardinho Sim, Sá? Ah, Sim, não, sim. eu responderia logo no Ficaria um começo. pouquinho mais solto pro episódio, aí depois eu responderia. Ah, é mesmo? Não sei, é porque às vezes o ambiente do podcast, quem não tem tanta prática, fica um pouco intimidado. verdade. Mesmo sendo um ambiente muito mais contraído do É que uma verdade. TV, por exemplo. Ah, com certeza. Mas aí Né? Com vai aquelas de cada regras um. e mindagens É, e etc. exatamente. E botões e tal. Bom, gente, nossa convidada de hoje é uma mulher negra, feminista e mãe de 2 filhos, Luan Davi e Elis. Ela é natural de Capela, mas vive em Aracaju desde os 14 anos. Ela é advogada, professora de Direito na UFES e defensora dos direitos humanos, além de integrar o setorial de negritude do PSOL. Em 2022, pelo PSOL, foi candidata ao governo de Sergipe, sendo a candidata mais votada proporcionalmente pelo partido em todo o Brasil, com mais de 37 mil votos. Em 2024, neste ano que vos fala, neste ano que nós estamos, né? Ela está disputando a vaga para a prefeitura da capital sergipana, nossa linda, querida, amada e apaixonante Aracaju. Concordo em tudo. Em gênero, número e grau. Tudo. Senhoras e senhores, uma saula. Eita, uma saula. Calma. Bater palmas. Rebobina. Rebobina. Uma salva. Logo na hora que ela tava bebendo água, cara. Perdão, bad timing. Ah, que delícia ouvir vocês aqui. É bobino. Velho. Niuli. Desculpa, Sou turma. eu, sou eu. Nós somos humanos e verdadeiros. É isso. Dona Niuli quase copia. Seria o pior timing da história do foguete. A gente fazer a pessoa rir com água na boca. Mas é isso. Começar a segunda-feira suave. De maneira, né? Ai, meu Deus, Ricardinho, você é incrível, bicho. Uma salva de palmas para minha amiga Niuli Campos. Show! Isso aí. Seja bem-vinda, dona Niuli. Muito obrigada. Obrigada, Bruno. Obrigada, Ricardinho, pela recepção, pela acolhida. E cumprimentar as meninas que estão ali nos Claro, bastidores. com Um certeza. beijo para vocês. E agradecer a oportunidade de a gente estar aqui conversando, começando bem essa segunda-feira. Para quem já só vai nos assistir dia 26, mas hoje já estamos aí praticamente há 15 dias antes da eleição. É. E esse desafio é muito grande, então é bom estar num ambiente que descontraia, que traga essa energia boa, porque a caminhada é muito desafiadora. Antes de mais nada, minha amiga, obrigado pela sua disponibilidade. Obrigado pela sua acessibilidade, ser tão acessível. Obrigado pela sua disponibilidade de tempo, né? Há tão pouco tempo antes do dia da votação, né? Sei que a agenda de um candidato deve ser uma loucura, de uma candidata deve ser uma loucura, né? Uma correria e só pra cá e pega sol e não sei o que e tal, enfim. Estamos aqui hoje para conhecer, né? Massa. Quem é Dona Niuli Campos por trás do número 50, né? Por trás da candidata, né? A mãe, né? A advogada, Sim. a professora. Mais uma vez, obrigado. E temos essa pergunta icônica, Sim. né? Quem é Dona Niuli sem dizer o que ela faz? Você quer responder agora ou quer responder no Não. final? Vamos tentar, se não ficar bom, a gente repete. Certo. Vá. Não, é que eu acho que, às vezes, a gente dizer mesmo. É muito difícil nós falarmos de nós mesmas. Eu acho que para a mulher isso também é muito forte, porque socialmente a gente sempre é muito construída para um espaço de mais retraimento, de mais de acatamento. Mas é importante. E também o que a gente faz, sabe, Bruno? Eu acho que tá muito. O desafio que a gente tem maior na vida é aproximar o que a gente faz daquilo que a gente acredita que é. Então, talvez seja difícil por isso, porque é tudo muito junto, né? O que a gente faz também faz parte do que a gente acredita que é, ou do que a gente quer ser ou entregar para a sociedade, né? Eu sou uma jovem mãe de 2 filhos lindos. E por que eu digo mãe primeiro? Porque depois que a gente pare, sabe? A maternidade nos redefine como pessoa também. Vocês estavam dizendo que começaram o dia cedo aqui. Eu também comecei o dia cedo. Não fui treinar ainda, que eu estou um pouco sedentária no exercício físico. Mas comecei o dia muito cedo hoje. Na verdade, já na madrugada, amamentando a minha bebê, que tem 1 ano. Elis, minha delicinha. E também cuidando do meu filho, que tem 4 anos, Luan Davi. Então,
A maternidade, ela nos transforma numa perspectiva de que a gente sai um pouco da gente mesmo e vai olhar com mais profundidade as outras pessoas, o outro, né? Então, isso também impactou muito na minha caminhada como pessoa, na minha vida política, porque eu sempre estive na luta política, sabe, Bruno? Desde muito cedo, assim. Eu comecei ainda estudante, eu fui a primeira mulher presidente do Diretório Central dos Estudantes da UNIT. Então, já representava os estudantes ali, fui representar as mulheres, fui para a luta antirracista, mas eu acho que a maternidade muda porque a gente passa a querer, a entender mais de perto o desafio de você querer para todo mundo aquilo que a gente quer para os nossos filhos. Eu acho que a maternidade me humanizou muito, me aproximou muito mais das pessoas. Eu sempre gostei de gente, mas depois de ser mãe, eu acho que isso foi muito forte para mim. E é isso, eu começo o meu dia e por isso que eu acho que isso me redefiniu. Eu sou essa mulher, mãe de 2 filhos, sou uma candidata agora a prefeita de Aracaju, mas antes disso sou professora e não dá para não dizer o que faço, porque também faz parte da nossa vida. Eu acho que para a gente que é mulher, tudo que é pessoal também é político. Porque o desafio de estar na disputa política ou na vida política exige de mim um desafio constante de equalizar também com os meus desafios diários como pessoa, como mulher, como esposa, como mãe, como alguém que cuida da casa, cuida das pessoas, porque a nossa sociedade ainda é muito assim estruturada. A gente precisa... Na pandemia isso foi muito forte, assim, a gente estava todo mundo trancado e a gente entendeu que o cuidado era uma dimensão da vida humana. Todo mundo precisava se cuidar. E às vezes não tinha gente para nos auxiliar nessa tarefa, éramos só nós dentro de casa, né? Acho que o mundo entendeu isso. Só que esse cuidado, ele ainda é muito... está muito sob a perspectiva de que está muito nas costas da mulher. E por isso esse desafio, por isso que eu digo que tudo que é pessoal, para nós também é político. Estar numa disputa política, estando também nesse espaço privado, é um desafio que a gente tem que publicizar e para que as pessoas entendam que talvez quem vive isso na pele cotidianamente leve para a gestão esse olhar de... tanto de quem consegue desempenhar essas tarefas, mas o olhar de quem entende que o cuidado precisa ser tarefa do Estado também, do município. É por isso que quando a gente vai falar de creche, a gente vai falar de outras coisas, de políticas públicas, a gente fala com esse olhar de quem enfrenta desafios muito específicos, que são nossos e que, por isso, precisam ser levados também para a gestão pública. Mas, seguindo falando de mim, tentando não falar do que faço, tá vendo o desafio grande que é? Mas eu sou neta de Dona Didica do Doce. Minha avó é uma mulher que para mim é uma referência mesmo de luta, de vida. Ela criou minha mãe vendendo doce na feira de Capela, né? E ela é a pessoa que mais me aproxima do que eu gosto de fazer hoje, porque eu sempre vi minha avó receber todo mundo lá em casa com o mesmo respeito, com o mesmo carinho. Não importava se era um desembargador que iria lá comprar doce, lá, às vezes não ia na feira, na segunda-feira, mas ia lá em casa comprar, porque gostava de bolo de milho, macaxeira, cocada, broas, bolinho. Ela sempre vendeu isso. Há uma pessoa em situação de rua, que eu já vi várias vezes ela colocar em casa para fazer a barba do cara dar um banho e dar um prato de comida. Essa referência é uma referência que inevitavelmente acaba causando na gente uma empatia com o ser humano. Então, por isso que eu falo de minha avó em todo lugar que eu tô. E as pessoas às vezes, por que ela fala da avó o tempo inteiro? Por isso, é a minha referência de mulher, é a minha referência de amor sem julgamento, é a minha referência de cuidado e de luta mesmo, assim. Uma mulher que, há 50 anos atrás, 50 e poucos anos atrás, quando minha mãe nasceu, uma mulher como minha avó, que era mãe solteira, hoje a gente chama de mãe solo, não sentava no banco da igreja, por uma questão de preconceito social. E ela criou minha mãe nessa luta. Minha mãe é professora, também é um exemplo muito grande para mim. Eu sou filha de Isabel Cristina, que é professora, de Marco Campos, que é comerciante lá em Capela. E eu vim muito cedo aqui para Aracaju, com 14 anos, como a maioria dos jovens no interior do estado. Às vezes a gente vem tentar uma vida melhor na capital, vem estudar. Então eu vim e morei um tempo com minha avó paterna, estudava ali no Coes, no Leite Neto. Para mim, o desafio grande, Ricardinho, era aprender a andar na cidade. Então, eu queria pegar ônibus, aí eu queria sair dali do Coes, que era pertinho de casa, e eu criada no interior. E aí eu fui, aprendi a pegar ônibus, a viver a cidade. Então, eu vivo Aracaju desde muito cedo. E depois é que a gente entende os desafios que a cidade proporciona para a maioria das pessoas. E de lá para cá eu não parei mais. Eu entrei na universidade, como eu disse, entrei na luta estudantil, entrei na política, disputei algumas eleições. Sempre entendi a importância de a gente olhar para a sociedade e entender
que a luta pelas desigualdades, contra as desigualdades, é fundamental para a gente que quer caminhar na política. A política, para mim, Bruno, ela é uma escolha ética, uma escolha de vida. Porque talvez, e hoje na nossa sociedade, como a gente tem uma sociedade que é muito voltada para o individualismo, para o nosso crescimento pessoal, que é importante, a gente crescer como pessoa, a gente crescer como profissional, a gente se dar bem na vida, que é o que todo mundo busca, o que todo jovem busca. E aí, acho que a política é essa escolha ética quando a gente encara que, às vezes, a gente chegar lá sozinho não basta, não é suficiente. E a política, eu acredito muito como um instrumento real de transformação da sociedade. É um instrumento potente de mudança da vida das pessoas. Porque, como eu disse, não basta, às vezes, você chegar lá. Quando você olha para a sua realidade, até porque, ou para uma visão de solidariedade social, que eu acho que é inerente a nós seres humanos, ou para uma visão até egoísta, porque se você chegar lá, mas tem uma massa social que está ali sem comer, está ali sem ter dignidade, sem ter moradia, sem ter oportunidade, essa massa, inevitavelmente, vai partir para a violência, para a falta de oportunidade, e até numa visão que seja egoísta, vamos pensar assim, isso vai acabar afetando essas pessoas que têm mais. Então, quando a gente fala de luta social ou de luta de classes, é numa perspectiva de que, quando o desenvolvimento ele é para uma pessoa só, não basta na sociedade. A gente precisa avançar para garantir dignidade para todo mundo. Por isso que eu fiz essa escolha ética de estar na política, acredito muito nessa construção. Você sempre e de lá para cá, estudou... sempre. Ô, Nilson, desculpa. Fica à vontade, senão eu vou ficar falando e você não vai me perguntar nada. Eu tenho esse problema de prolixidade. Vamos lá. Me diz uma coisa. E aí você estudando ali no Coes e tal, você estudou aqui em Aracaju o tempo todo no Coes e foi para a faculdade de Direito. Sim. Não é isso? Você estudou onde? UFS ou... Não, ainda fui para Amadeus um pouco, viu? Porque, ainda foi para Amadeus. minha mãe... Eu fui para aprender a andar de ônibus, né? Então, isso ia que eu para ia Amadeus para sair de perto ali. Porque... Você fez terceiro ano onde? Eu fiz terceiro ano no Amadeus. No Amadeus. E aí você foi o UNIT ou foi para UNIT? Aí se formou em Direito e tal, beleza. E aí me diz uma coisa. Aí fui logo para advocacia também, depois da UNIT. Foi? Foi. Eu me identifiquei, e eu me identifico muito com a advocacia. A advocacia, eu estava dizendo a Ricardinho, né, aqui, que o desafio é porque hoje a advocacia exige, sempre, né, mas hoje ainda mais, com a quantidade de profissionais, uma dedicação muito integral, assim, porque é uma coisa que precisa ser, tem prazo, tem, né, muita coisa para a gente tocar. E aí, agora, a minha advocacia está um pouco estacionada numa perspectiva de que eu estou dedicada também a outros setores, como, por exemplo, ao magistério. Hoje eu sou professora de Direito, fui professora na FANESE. Você é professora de que matéria? Fui professora substituta na UFES. Na UFES eu peguei diversas matérias, porque a gente, como professor substituto, vai pegando... Aí, então, já dei constitucional, consumidor... ética, filosofia, então dei uma passeada ali, mas eu sou especialista em direito penal e processo penal. Minha especialização é nessa área e eu fiz mestrado em constitucionalização do direito lá pela Universidade Federal. Aí me diz uma coisa, Nioli, em que momento você começou a botar seu pezinho ali na política, assim? Foi na UNIT. Antes disso, como eu disse, essas questões de desigualdade social, elas sempre me incomodaram muito, assim. Mas... eu acho que o movimento estudantil, que eu acho que é um pé importante de entrada na política, ele acontece menos nas escolas privadas. Talvez porque a gente não tenha tanto essa vivência, né? E Sim, na verdade. universidade, a gente chegou... e aí eu já encontrei a galera queimando pneu na porta da UNIT, lutando naquela época por gratuidade no estacionamento, porque você tinha um serviço ali pagando a faculdade, e aí pagar o estacionamento era considerado venda casada, já estava na legislação, mas ainda assim as pessoas pagavam. Enfim, tem uma série de dificuldades para permanência estudantil, para a galera que pegava ônibus não conseguia ônibus de qualidade. Eu fui eleita a líder da minha turma na primeira turma de Direito, lá no segundo ano já, no segundo semestre do curso. E aí eu fui no DCE reclamar da demora das carteirinhas. Aí quando eu cheguei lá, pessoal, eu vim aqui reclamar porque realmente nossa turma está sem carteirinha e a gente não consegue pegar ônibus, a bilhetagem não está funcionando, tal. E aí o DCE, na época, era responsável pela emissão das carteirinhas, que eles tinham parceria com a Uni, não era ainda o CETRANSP. E aí o pessoal disse... e aí, venha participar com a gente do movimento e tal. Aí me explicaram como funcionava a dinâmica. Você tinha quantos anos ali? E eu tinha... estava em 2000...
Eu sou de humanas. Então, vamos lá, façam as contas. Foi 2011. Foi 2011. Eu sou de 88. Façam aí as contas. 2011. Tem 35, né? Não, 2011 menos 88. 2007. 2007. Ai, Bruno, me ajuda aí. Ah, sei lá. Eu X, devia vai. ter- Designer, brother. E eu sou de humanas, velho. Alguém faça mexo em essa Photoshop. conta pra gente não passar tanta vergonha. Mas eu tava no primeiro ano ali da faculdade de Direito. Ah, certo. Né? 19 anos. E aí, é isso, assim, E aí eu me apaixonei porque eu entendi no movimento estudantil a importância da construção coletiva. Era um espaço condensador de muitas ideias diferentes. Vejam, a galera, uma estudantada, cada um pensando de um jeito. E a dificuldade de você. E essa dificuldade, num grau maior, é a mesma dificuldade da política partidária, da convivência social, numa perspectiva muito maior. Você tem ali um monte de gente pensando diferente, você tem que conciliar interesses, mas você tem que, a partir dali, conseguir buscar progredir, buscar conquistas para aquelas categorias. Aquela categoria específica de estudantes que precisava de uma representação importante, que precisava conversar com a reitoria da universidade sobre qual era a grade curricular do curso de Direito, por que estava sendo retirada uma matéria e outra, por que aquilo era importante, por que as mudanças estruturais no curso não passavam pela ouvida dos estudantes. E tudo isso era importante para a gente se formar numa universidade de qualidade, que nos garantisse, né, certos direitos, as dificuldades de quem pegava busão todo dia. Então, a gente já ia ali. E o movimento estudantil também tem isso. Como forma para uma consciência política também, acaba superando os muros da própria universidade. Então, a gente saía dali já pensando nas grandes pautas sociais, né? E aí, por isso que muita gente sai do movimento estudantil e vai para a política. Vi os grandes líderes, né, do nosso estado, a gente teve Marcelo Deda, outras pessoas que começaram no movimento estudantil. E aí, de lá, eu me filiei a um partido, eu fui secretária nacional de mulheres desse partido, fui secretária nacional de juventude, entrei na União Nacional dos Estudantes, representava a pasta de meio ambiente aqui em Sergipe, e de lá para cá, disputei algumas eleições. A minha primeira eleição foi em 2016, quando eu, ainda muito jovem, e aí a galera da juventude queria uma representação na Câmara de Vereadores, mas aí ninguém dava nada, né? Ah, bota essa menina aí, porque também tem isso, né? A política tradicional, ela é uma política em que ou você tem muita grana, ou você é filho de alguém importante. E para você furar essas bolhas, o caminho é mais difícil mesmo, Bruno. É mais difícil. É desafiador. As pessoas, por vezes, não acreditam na possibilidade real de a gente chegar. Mas em 2016, numa campanha constituída por muita gente de juventude, com a militância na rua, fazendo barulho mesmo, a gente ia. Eu lembro que um pessoal no meu partido, naquela época, no partido que eu era afiliada, que era o PSB, dizia assim: rapaz, fulano gastou não sei quanto, Nilo gastou 2 tênis, porque eu não parava de rodar. Porque eu caminhava de manhã, tarde e noite, eu visitava as pessoas de manhã, tarde e noite para conversar de qual era a proposta de legislativo que a gente queria naquele momento. E nós tivemos em 2016 2.024 votos. Então eu não entrei por pouco mais de 100 votos na Câmara de Vereadores de Aracaju. E aí naquele momento houve as pessoas disseram, poxa, que legal, dá para acompanhar aqui esse projeto. Então não era um projeto de niule. Eu tenho essa compreensão de que a gente não pode ser candidato de si mesmo, a gente tem que ter uma construção que seja coletiva, que represente, por exemplo, quando eu falo, às vezes eu vou para um enfrentamento, ou falo alguma coisa de outro candidato e outra candidata, as pessoas geralmente se sentem ofendidas, eu disse, olha, eu não estou aqui falando mal de pessoas, eu não estou debatendo pessoa que está me confrontando, eu faço debate de ideias. Claro que às vezes eu tenho que colocar fatos a respeito daquela pessoa em específico, mas é porque eu estou no debate de ideia, porque se não for uma construção coletiva, não vai. E aí eu vim para 2018, eu fui candidata a deputada estadual, tive quase 8.000 votos, uma ampliação, né, dessa política aqui em Aracaju, lá em Capela também, que é minha cidade natal, e quando foi em 2020 que eu vinha para a vereança, assim, para uma campanha, digamos assim, com um potencial de disputa muito forte, veio a pandemia, né? Em 2020 fechou tudo. Eu lembro que em 20 de março de 2020 tudo fechou, o mundo parou. Em 22 de março de 2020, 2 dias depois, eu parei meu filho, Davi. Então, naquele momento... Timing perfeito, hein? Exato. Diga que timing. Então, eu não tive visita na maternidade, né? Minha mãe só pôde entrar quando meu então esposo saiu depois de 2 dias. Assim, era uma coisa muito... A gente não tinha vacina, as pessoas achavam que iam morrer, muitas pessoas morreram, né? E naquele momento eu só achava isso.
não vou respirar, meu primeiro filho, todos os medos, todos os desesperos que a gente tem do primeiro filho, do cuidado, achava que ia morrer, eu disse, não vou para a disputa eleitoral esse ano. Porque as pessoas ainda diziam, não, as pessoas vão fazer campanha tudo online. Não foi, as pessoas foram para a rua em outubro. A gente não tinha vacina ainda. Então, foi um momento em que eu, de fato, fiz a opção de não disputar. Por uma série de questões, né? Essa conjuntura foi uma conjuntura que me limitou muito. Mas ali também eu estava fazendo uma escolha política. E depois, com o caminhar eleitoral, acho que as pessoas às vezes dizem, por que você sai? Às vezes as pessoas vão para um partido mais de centro. Por que você saiu do PSB, por exemplo, que é um partido considerado de centro-esquerda, e veio para um partido mais à esquerda, que é o PSOL? É porque eu acho, Bruno, que quando a gente vai amadurecendo politicamente, as nossas práticas elas precisam estar alinhadas com aquilo que a gente acredita. Então, às vezes, as pessoas acham que para a gente se eleger tem que fazer o caminho oposto. Mas eu não. Por exemplo, eu estou seguindo o exemplo de Luísa Erundina, que eu acho uma grande referência lá em São Paulo, que foi prefeita de São Paulo, que é uma grande deputada, já uma senhora que é referência na política. Foi autora, por exemplo, da emenda constitucional que garantiu que o transporte fosse considerado hoje direito social fundamental, lá na Constituição, no artigo 6º. Então, Luísa Erundina, por exemplo, saiu do PSB para o PSOL. Glauber Braga, que foi preso agora recentemente no Rio de Janeiro, porque estava apoiando estudantes dentro da UERJ. Uma prisão absolutamente ilegal, porque sabe que um deputado federal ele só pode ser preso diante de um crime inafiançável, em flagrante delito. Ele estava só ali, auxiliando os estudantes que estavam lutando por bolsa de permanência estudantil dentro da UERJ, e ainda assim o batalhão de choque invadiu e numa confusão levaram ele. Então, esse é um cara que de fato me representa porque sabe o lado certo da história. E saiu do PSB para o PSOL. Então, eu faço esse mesmo caminho. Às vezes as pessoas acham que é mais difícil, eu acho que é mais coerente. E por isso que em 2020 eu fui convidada a vir para o PSOL, já em 2021, na verdade, depois ali da pandemia. Em 2022, o PSOL me escolheu como candidata a governadora. E aí foi um desafio muito grande. E nos debates a gente teve a possibilidade de conversar com um público mais amplo, as pessoas me conheceram mais. E porque o pessoal entendeu a importância de a gente ter esse perfil, de ter uma mulher jovem, uma pessoa que era mãe, uma pessoa que era uma mulher negra. E esse debate também era importante, de estar no centro liderando esse processo em 2022, né? E foi uma eleição muito difícil, porque a gente entrou aos 45 do segundo tempo. A gente já tinha uma eleição polarizada, porque era uma eleição também muito ligada ao governo federal, né? Pela primeira vez o pessoal não estava lançando candidato à presidência, porque a gente queria retomar para o governo Lula, né, a importância de a gente efetivamente disputar dentro do campo da democracia e não na compreensão fascista do governo anterior, que na nossa compreensão estava dominando o Brasil naquele momento. E eu fui candidata a governadora nessas circunstâncias. Mesmo assim, com pouquíssimo tempo, a gente conseguiu chegar a quase 38 mil votos em Sergipe, desses mais de 21 mil votos só aqui em Aracaju. E aí foi um caminho natural, por mais que tenha havido disputa interna no partido, eu ser agora candidata a prefeita. E eu estou feliz com a oportunidade e estou querendo de verdade e usando os espaços que tenho também para debater a cidade, para a gente tentar qualificar o debate eleitoral, que é importante. Ô, Niuli, tem uma coisa que me deixou bem curioso, assim. O Luan tem 4 anos, não é isso? É isso. E a Elis tem 1 ano. Isso. Existe uma coisa, 2 coisas, que eu particularmente nunca vou compreender na vida. Que é o quê? O sentimento de um pai por um filho. Já disse isso umas trocentas vezes aqui, né, Carlinhos? Uhum. Sentimento de um pai por um filho. Eu sou testemunho. Sim. É uma coisa avassaladora. É avassalador. É a coisa mais forte que um ser humano pode sentir. E não chega perto, eu imagino que nem chegue perto do sentimento de uma mãe por um filho. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, que é outra coisa que eu também nunca vou saber como é. Como é difícil ser mulher e como é difícil ser mãe. Certo? E aí, a Elis tem 1 ano. 1 ano.
tá amamentando ainda. É. As lembranças, essa romantização da amamentação, pra mim, não existe. As lembranças que eu tenho da amamentação dos meus 2 filhos são péssimas. É Certo? punk. São péssimas. Essa cena bonitinha de mamãe amamentando filho, pra mim é muito. horrível. Minha mulher sofreu muito. Imagina. Eu sofri de tabela, né? É dor, é bico do peito sangrando e doendo, e lágrima caindo, e o guri não pega o peito, confusão. É confusão. E aí você pega aí Dona Elis. Dona Elis não, né? Minha sobrinha Elis, com 1 ano. E aí você tendo que conciliar essa agenda inteira e equilibrar esses pratinhos de ser mãe, de ser candidata, de ser mãe de meninos pequenos, né? E ser candidata e estar nessa correria de manhã, de tarde, de noite, gastando 2 tênis, né? É, Como é que é isso, Elisa? Como é que é isso, Niuli? Assim, poxa, gente, vai, guria, mama, que eu tenho uma agenda agora 9 horas. Como é que é isso? Como é que tá sendo esse processo, assim? Tá sendo um tanto caótico. É Essa verdade. Niuli que eu quero conhecer. Tá bem caótico. E eu tô Que essa é a realidade de muitas mulheres, né? muita. E às vezes as pessoas diziam assim: priorize seus filhos, sabe assim? E eu já passei por alguns momentos assim de me perguntar algumas vezes, velho, vale muito a pena? Será que vale? Real, oficial, assim, é bem difícil. Bem difícil. Mas é também por eles, assim, sabe, Bruno? Assim, eu quero que os meus filhos cresçam vendo quem eu sou e que eu faço porque é de verdade. Elis, ela é uma menina incrível, assim. Davi, ele é mais retraído, embora seja inteligentíssimo, ele é inteligentíssimo. Ele falava coisas com 2 anos que, assim, você ficava em dúvida se era real mesmo, se não tinha um anão ali. Porque ele é muito inteligente, assim. E Elis, ela é mais dada, assim, ela sorri pra todo mundo e tal. Pra isso dar certo, cara, tem uma galera que me ajuda. Tem o meu companheiro, que também fica com os meus filhos, embora ele trabalhe também de dia. Mas eu tenho minha avó, que chega junto, minha mãe que tirou férias para dar conta. A gente não conseguiu a tempo uma pessoa que estivesse ali, que se adaptasse com Elis, porque também tem isso, às vezes, muito pequena, a gente tem preocupação de deixar, né? Tem que ser alguém que já tem, a pessoa que cuidava também de Davi já não pôde mais ficar. Então, teve uma série de desafios nesse caminho, que às vezes a gente não consegue mostrar para todo mundo, mas... E aí tem isso mesmo, eu passo a madrugada amamentando a Liz, eu acordo muito cedo, eu sigo ali amamentando Davi, eu amamentei em tandem, a Liz e Davi ao mesmo tempo, praticamente os 4 anos de Davi. Davi parou de mamar... Sei o quê? Exato. Davi parou de mamar tem quase 3 meses, assim, no máximo. Porque, como eu divorciei do pai de Davi também, antes deles nascer, Davi é filho de Ricardo e Elisa é filha de Tiago. Então, teve o processo do divórcio, teve o processo da mudança de casa de Davi, muitas adaptações. E eu também fiquei ali um pouco receosa de tirar o peito naquele momento. Depois que Elis nasceu, ele tinha muito ciúme. Você sabe como é? 2 filhos, fica ali aquele ciúme. E aí eu não quis, eu achei que era muita ruptura para ele. Eu mantive a amamentação, tudo que pude. A minha amamentação foi um processo menos complexo, no sentido de que eu não tive peito lacerado, nada disso. Porque assim, eu também tive um processo, mastite, porque eu tive também uma preparação grande. Eu sei que a maioria das mulheres se prepara e mesmo assim acontece. É muito desafiador. Mesmo para quem não tem, a exaustão física e mental da amamentação é profunda. Você olhar lá, a perda de calorias dá mais do seu treino, viu, Ricardinho? Porque é real mesmo, assim, né? Assim, você está alimentando, né? Você está produzindo alimento. E a criança, nos 2 primeiros anos, na verdade, é indispensável que seja ali, nos 6 primeiros meses, a amamentação exclusiva. Eu fiz isso com os meus 2 filhos. Amamentação exclusiva, amamentação em livre demanda. E, para isso, tem uma galera que ajuda, que auxilia. Mas é por isso que, assim, a gente tem que entender, e é por isso que eu também estou na política. Bicho, olha, veja, não tem como dissociar, Bruno. Tem um monte de gente, e essa é a maioria esmagadora das mulheres em Aracaju,
que não tem com quem deixar seus filhos, que não tem uma mãe, que a mãe já está trabalhando para conseguir manter ali, que não tem avó para deixar, que não sabe o que fazer, que precisa ir trabalhar, que às vezes deixa um filho de 7 cuidando de um de 2 para conseguir botar comida na mesa. Se essa realidade não me impacta, não impacta as pessoas que estão ouvindo, não vale a pena. É por isso que, assim, a gente precisa levar essa compreensão de quem vive a realidade cotidiana para a política. E é por isso que, assim, é desafiador para mim, mas eu acredito muito no que eu estou fazendo. E aí eu vou em casa, eu passo, às vezes, na hora do almoço, amamento Elis já está comendo, já está ali no desenvolvimento da introdução alimentar já há um tempo, né? Já está com 1 aninho. E ela é boa de boca, viu? Ela come legal, Davi também. E a gente vai nesse espaço aí, tentando organizar a vida. E por isso que eu digo assim, quando eu digo que o cuidado, ele não é uma coisa que a dimensão não pode ser privada, é por isso, assim, a dimensão é pública. Quando a gente coloca, por exemplo, estabelece creche de qualidade, e a gente estabelece, não é um depósito dos nossos filhos. Veja, eu não deixaria minha filha em qualquer lugar, você não deixaria seus filhos em qualquer lugar. Tem que ser um lugar com qualidade ambiental, com qualidade pedagógica, com gente preparada. Tem que ser um lugar que oferte um turno estendido. Por isso que a gente está falando de espaço coruja. Porque tem um monte de mãe e de jovem mãe, principalmente nas periferias em Aracaju, que precisa trabalhar tarde, precisa trabalhar à noite. E não tem com quem deixar. E isso impacta diretamente não só a qualidade de vida dessas mulheres que não têm acesso ao mercado de trabalho, como impacta diretamente a qualidade de vida dessas crianças, que vão ter famílias com menos desenvolvimento econômico, porque vão ter alimentação adequada, menos adequada, porque não vão estar num espaço que garante essa alimentação adequada. Quantas crianças só comem bem porque comem na escola? E então, não dá. É por isso que quando eu disse a você que quando eu virei mãe, a coisa mudou, porque sai só daquilo que eu já entendia, do que eu já pregava, do que a gente estuda, né? A gente se prepara, a gente faz mestrado e tal, mas a vivência nos dá uma outra perspectiva de mundo. E o que eu quero para os meus filhos, eu quero para as pessoas, porque senão não pode ser diferente. É por isso que, assim, eu vou na raça mesmo. Eu vou na raça e vou seguir. O Ricardinho, é engraçado porque, veja só, eu já sabia que isso ia acontecer. Quando eu comecei a falar de maternidade e perguntar isso e tal, e Niuli começou a falar, o olho dela aqui, porque meu, é encheu visceral, de lágrima. velho, é visceral. Encheu de lágrima. Ela foi por um campo de falar de maternidade e se emocionou e falou dos filhos e falou de alimentação. Veja, presta atenção no que eu vou dizer, viu? E falou da alimentação, que dizer o quê? E ela foi ela mesma, né? Falando, bicho, você não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. E aí vem como posso dizer? A inteligência não é performática Sim, no mau não. sentido, não, Sim, não, mas a sei. inteligência. E aí Niuli veio e ela trouxe a emoção dela e etc. Ela voltou para falar do social, que é o grande DNA dela. Percebeu? Sim, Percebeu? Ela falando da maternidade e olhando aqui no olho dela, eu vou bem no olho, bem fundinho assim, porque o olho é a porta da alma. É verdade, Bruno. O olho é a porta da alma. Quando você quiser conhecer uma pessoa, olhe bem ali naquela bolinha preta que tá ali. Ó. É verdade. E ela encheu o olho de lágrima, e aí ela... Aí voltou pra falar do social, da creche, de não sei o que, não sei o que. Fia da pé inteligente, viu? Obrigada, querido. Por que você acha isso? Obrigada mesmo. Mas é isso, bicho. É porque, assim, quando a gente é de verdade, a gente, né? Mas, Niuli, não deixa sai do script. eu só te dar um dado importante. Por favor. O homem, ele começa a empreender muito por um ímpeto próprio, Sim. certo? Um crescimento próprio, uma realização própria, etc, etc, etc. Sabe por que a mulher começa a empreender? Para cuidar do outro. Uhum. Tá? 87% das mulheres que começam a empreender é por necessidade, Sim. certo? Porque precisa colocar comida na mesa da família, né? São mães solo, Sim. que tem seus filhos, que também está cuidando das suas mães, dos seus pais, etc. E começa a empreender por conta disso. Sim. Não diferente eis a história da sua avó, Sim. Exato. né? É isso. Começa a empreender por necessidade. Eu tenho uma máxima na minha vida que o que pode transformar o mundo
melhorar o mundo que a gente vive é o empreendedorismo e a educação, Sim. certo? Por quê? Aquela mãe que ela tem uma rede de apoio, Sim. certo? Para a seu Sim. exemplo, que tem uma rede de apoio, que ela consegue uma guia, Ricardo? Já que a pessoa é Que tem uma rede de apoio para deixar, entre aspas, os seus filhos, Sim. né, com tranquilidade, para ela sair de casa para trabalhar e, na maioria das vezes, empreender, tenha certeza que ela vai desempenhar muito melhor. Sim. E aquela mulher que está empreendendo, né, a Sim. exemplo de grandíssimas mulheres empreendedoras que nós temos no Brasil, aquela mulher ela vai estar gerando emprego, Sim. ela vai estar gerando renda e vai estar colocando a comida na mesa da sua família porque ela está empreendendo por necessidade. Exato. Eu acredito demais que, também acredito demais, é uma máxima que eu levo para a minha vida, que a educação é exemplo. Ponto. Para mim, liderança é exemplo e educação é exemplo, Uhum. certo? Eu não imagino quanto que seja difícil deixar os seus filhos em casa, né? Deixar sua filhinha de 1 ano em casa, né? E ir para a rua, Sim. entre aspas, numa guerra de uma campanha política. É uma guerra. Que muitas vezes não é só uma guerra dos embates, mas é uma guerra, meu amigo, de ralação, de pra cima e pra baixo, né? De todos os bastidores, etc, etc, etc. Pelo que eu entendi, Nil, você tem uma carreira política, Sim. né? Uma história dentro da política. Sim. Né? Você não se tornou política há pouco tempo, né? A Sim. política está dentro da sua essência, é o que você acredita. Quando a pergunta que eu queria fazer é o seguinte: no primeiro dia que você tomou a decisão de vou sair candidato à prefeitura de Aracaju, você tomou essa decisão, porque no final das contas Sim, o tem que partido ter. pode te Sim. indicar, mas a decisão é sua, É sim. né? Exato. No primeiro dia que você tomou a decisão, vou. Qual foi a primeira coisa que você fez ou quem foi a primeira pessoa que você conversou? Primeira pessoa que eu conversei foi meu companheiro. Disse a ele, bicho, ó, coisa O bicho vai pegar. o E aí, bicho vai bora? pegar. Mas vamos. Né? Você tem que ter parceria. Se não tiver parceria em casa, A primeira coisa que você fez a foi primeira coisa foi avisar que eu seria candidata mesmo. E aí depois eu fui pra família, né? Fui avisar a família, porque família. família é minha mãe, né? Minha Certo. avó, meus irmãos, porque isso exige uma reorganização familiar para que a gente possa Perfeito. ter minimamente condição de ir para a rua mesmo, de estar ali full time, porque é uma coisa mesmo bem complicada. Então, essa decisão foi uma decisão também que não foi individual, né? Assim, a decisão de Perfeito. topar, ela é individual. Mas a decisão de ser Newly, por exemplo, é uma decisão coletiva, é uma decisão do partido. E eu enfrentei ainda uma disputa interna, né? Teve uma disputa interna e a maioria do partido definiu que o meu nome seria um nome ideal, considerando esse histórico, o fato da gente ter disputado em 22, né? Então, aí eu fui pensar na organização de tudo. Algumas coisas de lá para cá precisaram ser reestruturadas, como eu disse, a pessoa que ficaria com os meus filhos não ficou, mas tá dando certo. A gente tá na rua e é também tão importante isso, porque a maternidade também tem isso, né? Às vezes a gente fica completamente ali dedicado aos nossos filhos e a gente, às vezes, deixa de ser quem a gente é também. Isso é importante, esse retorno para a mulher, para a trabalhadora, para a pessoa também que está em contato com a sociedade. Isso é muito importante. Costumo dizer porque eu ouvi numa pegar o gancho para fazer essa reflexão, eu ouvi num dos debates, um candidato ele me disse, não, nós vamos ensinar as mães atípicas para que elas recebam para cuidar dos seus filhos. Aí eu achei um absurdo. Olha, veja, não é que você não possa capacitar mãe atípica. Acho que é importante você capacitar, que são Me perdoe, Aina. O que são é mãe mães de atípica? pessoas com deficiência, Ok, crianças certo. que são atípicas, Obrigado. né? Que, por exemplo, ou pessoas neurodivergentes, crianças com TEA, com transtorno do espectro autista, com outras deficiências que acabam fazendo com que esse pai e essa mãe
precise de uma dedicação quase que integral. Muita gente até deixa a própria vida para cuidar exclusivamente daquele filho ou daquela filha. E aí, o que eu estava dizendo é, gente, essas pessoas já cuidam dos próprios filhos. É claro que capacitação é importante, mas o que a gente precisa garantir é como Estado, é como município, o suporte adequado para essas crianças e para que essas mães também tenham uma vida para além do cuidado com essas crianças, porque são pessoas que têm a oportunidade de empreender, de se desenvolver, de trabalhar, de ser felizes, inclusive cuidando dos seus filhos. Mas o Estado precisa chegar com esse suporte, né? Dentro das escolas precisa ter a atenção e o auxílio especializado dentro das salas de aula para que o professor tenha esse suporte de alguém que especificamente tenha a compreensão do que é garantir autonomia para aquela criança dentro da sala. E não é uma mãe que já faz isso o tempo inteiro que vai fazer isso também num contraturno ou no momento da sala de aula. Então, eu estava dizendo isso porque você perguntou especificamente sobre O dia o da dia decisão. da decisão, né? E é isso, assim, a gente se reorganiza, mas é a gente pensar em colocar essa campanha na rua, entendendo também a importância de que essa construção política minha é uma construção que é coletiva e que não pode simplesmente ser... É uma questão também de responsabilidade política com que eu prego. Porque se eu simplesmente abro mão, não, vou cuidar aqui da minha vida, sabe como é? Uma questão de responsabilidade também. Eu me coloquei à disposição outras vezes. Tem um projeto coletivo, as pessoas esperam isso de mim e vai dar certo, assim. É claro que ontem até minha mãe, aproveita a parte, minha mãe ontem disse assim, filha, porque algumas pessoas estão com essa conversa do voto útil, né? De que não vote aqui não, porque não vai mesmo, não vai ganhar, então vamos votar em candidato A ou candidato B. E aí eu respondi para ela, olha, mãe, a gente vive num universo em que as opressões sociais são muito grandes. Então, às vezes, estar do lado de quem ganha, para mim, também não interessa em determinado momento. Mas nessa eleição, é uma eleição sui generis, é uma eleição que está muito aberta ainda, em que tem muita gente em dúvida, muita gente que não sabe em quem votar, muita gente que, como são muitos candidatos, uma eleição de segundo turno em Aracaju. E o que eu tenho dito às pessoas é que pesquisa nenhuma pode mandar no seu voto, né? Não é a pesquisa que tem que indicar quem você tem que votar. Você tem que ter... A gente lutou tanto pela liberdade de poder escolher quem a gente queria votar. A gente lutou tanto pela liberdade de a gente poder pensar a política e sair de uma ditadura, vir para uma democracia. É importante que as pessoas entendam que no voto só quem manda são elas mesmas. E não é a influência de pesquisa A ou de pesquisa B, não é o poder político e econômico que domina o Estado e domina a Prefeitura de Aracaju há tantos anos. E é por isso que eu sei que as pessoas, tendo a oportunidade de nos conhecer, de ouvir as propostas, vão poder comparar. Às vezes a gente tem uma dificuldade maior, porque nós temos, por exemplo, 24 segundos de TV, enquanto a galera tem um tempo imenso para conversar com as pessoas. Às vezes a gente não consegue chegar para essa mensagem para todo mundo, porque, inclusive, financeiramente tem menos do que a maioria tem. Mas a gente tem conseguido chegar nas mentes e corações das pessoas. As pessoas estão multiplicando. E eu acredito muito que esses últimos 15 dias de campanha serão 15 dias muito fortes e que a gente tem uma mensagem de mudança para Aracaju e que a gente vai surpreender muita gente chegando no segundo turno, viu, Bruno? Estou lhe dizendo. Depois eu venho aqui para entrevista de segundo turno, Ricardo. Ô, Nilly, estamos chegando aí no finalzinho do nosso episódio. Bruno, Beleza. posso fazer uma Claro, pergunta para ela? claro, com Yuri, certeza. você falou da questão do debate. Os debates hoje eles estão muito bagunçados nessa coisa de ataques muito pessoais, direcionados horrível. à figura e tal. Isso de uma forma generalizada, né? Não estou falando só Sim. no cenário aqui, mas o Brasil como um todo. A gente Vida é vê- cadeirada, né? Exato. E aí, como é que se mantém, como é que a pessoa consegue manter, o político naquele caso ali, o candidato, consegue manter um foco realmente só em focar na parte da proposta? Como é que você mantém o seu foco no Carlinho, é momento muito desse? desafiador, porque às vezes, inclusive as pessoas às vezes esperam esse enfrentamento, essa coisa do neobanditismo na internet, tá muito pegada e tal. Agora, eu acho que a gente precisa, inclusive pedagogicamente, falar com o povo do que é importante. Eu já estou aqui, eu vou para um debate e ao invés de ofender pessoalmente, eu disse, eu não ofendo pessoas. Agora, eu debato a política. Então, quando eu digo que uma candidata A ou uma candidata B
entrou na política para substituir alguém que estava condenado e inelegível, eu não estou falando mal dela, eu estou citando um fato político que é preciso as pessoas saberem, porque às vezes a mágica da televisão, da propaganda da TV, pinta, constrói figuras que o marketing eleitoral produz. Então, por isso eu acho importante, às vezes, a gente dizer também com clareza para as pessoas. Agora, sempre na perspectiva de debater o projeto de cidade que aquela pessoa pode construir. Porque isso é que é importante na eleição. E a eleição também é pedagógica para isso. Para as pessoas irem se educando, educação em direitos, para as pessoas saberem por que eu estou discutindo o Busão 0800. Por que eu estou discutindo, e eu estou discutindo isso como política pública, e estou vendo um monte de gente me parar na rua para dizer e que proposta doida de botar ônibus de graça para o povo, quando, na verdade, hoje é um direito social fundamental que está lá na Constituição, como está a educação, como está a saúde. Já existem mais de 100 cidades no Brasil, em Maricá, no Rio de Janeiro, aqui em Calcaia, no Ceará. E a gente consegue, por exemplo, por meio de transporte público gratuito, garantir acesso a todos os outros direitos do município, sem quebrar nenhuma empresa com isso, né? Assim, é ao contrário. Lá no Ceará, por exemplo, onde foi estabelecido o Bora de Graça, que é transporte gratuito para toda a população, o faturamento do comércio local aumentou 30%, Bruno. Porque o dinheiro que o cara não gasta no busão, ele vai gastar na cervejinha no final de semana, ele vai gastar no cinema, ele vai gastar no outro lugar. Além de ter aumentado 30% do faturamento local, como consequência, o município arrecadou mais. Então, não estou falando de proposta mirabolante. Só que as pessoas não sabem disso. E aí, veja, em 2012, o povo discutia aqui na eleição de Aracaju se ia botar BRT ou VLT. Vocês lembram dessa eleição? E aí, todo mundo achava possível. Olha, mesmo que eu precisasse construir linha férrea na cidade inteira para garantir o VLT, ou se eu precisasse comprar ônibus, ou construir terminais de BRT. E todo mundo dizia que era possível. Aí eu chego em 2024, 12 anos depois, digo, gente, eu não preciso construir linha férrea, mudar a estrutura da cidade, nada. Eu só preciso pegar o subsídio do município e investir em ônibus de qualidade, usando menos de 3% do orçamento, variando a fonte de financiamento, porque a gente pode pegar ali o financiamento de multa, a gente pode pegar o financiamento do Busdó, a gente pode pegar o financiamento de estacionamento rotativo, fazer várias questões que conseguem financiar esse transporte gratuito e trazer mais geração de renda para o próprio município e, às vezes, só descredibilizada por uma proposta simples, que já acontece em mais de 100 cidades no Brasil. Então, às vezes, por mais que difícil que seja, debater mobilidade, debater com as pessoas contra essas máquinas de produção de candidato fake na internet e na televisão, a eleição é pedagógica. A gente consegue que as pessoas comecem a entender a importância dessa política pública. Ontem eu estava encontrando com a menina exatamente Suzana. Estava encontrando com a menina na Feira do Grajeru e foi engraçado porque um candidato a vereador passou, encontrou a mãe dela disse, olha, minha filha queria tanto conhecer a Niuly, o nome dela é Suzana, tal. Aí ele foi na Feira de Santo Antônio, eu estava lá, ele me encontrou, ele disse, Niuly, tem uma mulher querendo conhecer você lá no Grajeru. Aí eu peguei o carro, fui no Grajeru conhecer a moça, foi massa, porque eu peguei ela de surpresa, ela, ai meu Deus, deixa eu ajeitar meu cabelo, eu venho, mulher, ajeite seu cabelo, aí entrei. Me recebeu muito bem, me deu um abraço de verdade, assim. Ela, eu queria tanto lhe conhecer. Aí a gente sentou para conversar na casa dela. Ela me disse, olha, Niuly, eu sou usuária do CAPS. E eu, às vezes, não consigo, eu não tenho uma carteirinha. E para eu ir para o CAPS, eu gasto 4,50 de ônibus para ir. E às vezes eu tenho que conseguir carona para voltar. Veja, é uma política simples, mas se você tivesse transporte gratuito para essa pessoa, ela teria acesso a um serviço do município, que é o CAPS, que é o atendimento às pessoas que estão com transtorno ou sofrimento mental. Ou você descentralizar os CAPs no município, tudo isso é importante, só que a gente só sabe disso quando a gente ouve a pessoa de verdade, né? Não é uma coisa que é só na eleição. Eu tive a alegria de encontrar a Suzana, mas eu encontro isso todo dia em gente que está no movimento de moradia popular, em gente que está nos movimentos sociais, em gente que está em situação de rua e que hoje não tem nenhum amparo para ter, em gente que está lá, um comerciante do centro, que vê que o centro podia estar pujante como o de Recife, tem um centro funcionando de noite, você tem empreendedorismo, você tem turismo de gastronomia, de experiência em Aracaju, tem tantos gostos, tantos cheiros que são só nossos, mas aí agora na eleição, na véspera da eleição, todo mundo prega.
Se você olhar os programas de governo, são idênticos. Inclusive, eu estou vendo gente de extrema-direita falar de moradia popular, de distribuir bolsa, de tudo que, em tese, seriam contra, mas eles estão falando a mesma coisa. Agora, essa é a diferença, eu acho. É de você estar no poder, por exemplo, há 16 anos e não ter feito. Ou de você representar um agrupamento que prega o contrário disso na prática, né? Como a galera que acompanha, por exemplo, a extrema-direita ou o bolsonarismo pregava, e dizer que vai fazer isso agora no município. Então, eu acho que é isso, assim. O desafio é muito grande nessa eleição, mas a eleição serve para a gente educar também a população, para que as pessoas fiquem entendendo dos próprios direitos, porque eu só acredito, Ricardinho, na conquista de direitos a partir dessa luta popular. Veja, ninguém nos dá nada de graça, não. Sabe esse negócio de dizer, oh, não tem almoço de graça? Né? Para o povo que garante direito também não. Mas toda vez que a gente fala de garantia de direitos, sempre tem alguém que diz, mas não tem dinheiro para isso, não tem orçamento para isso. Mas você vê subsídio milionário saindo para... Você vê a organização social ali na área da saúde gerindo o grosso do orçamento de Aracaju e um parto, o valor de um parto hoje numa maternidade ser o triplo do valor do parto na maternidade mais cara, privada do município. E aí, gente, que coisa de gestão é essa? Então, quem fala tanto em gestão precisa entender que talvez esteja faltando gente com sensibilidade social para olhar para o orçamento do município e reorganizar, reestruturar. Porque a máquina pública, Bruno, ela precisa funcionar na direção de quem mais precisa. Quando a gente investe na direção das pessoas que mais precisam, consequentemente, há um direcionamento da economia para o desenvolvimento, inclusive para oportunizar. Eu penso muito quando você fala de empreendedorismo. Nós temos uma ideia de fazer a incubadora de negócio do município dentro das periferias. A gente levar para as mulheres negras, para a juventude periférica, a oportunidade de investir em tecnologia, de investir em startup de tecnologia, que é o que há agora. Por que a gente não dá oportunidade para essa galera? Quando eu chego no centro, eu olho aquele prédio do INSS abandonado. Aquilo podia ser uma parada muito massa, como tem em Recife lá. Você tem uma startup de tecnologia funcionando em determinados andares, noutros você ter centro de gastronômico. Você movimentar isso a partir de investimento estatal, e isso atrai outros investimentos. Porque vocês que são empresários, por exemplo, vocês investem onde? Onde dá lucro. Mas para dar lucro, há sempre uma disputa de investimento do Estado. Quando o Estado ele investe na economia, a partir principalmente das pessoas que mais precisam, há como consequência um fomento do local, e isso garante desenvolvimento para todo mundo. Mas seria um investimento no local e um fomento, incentivo, né? Exatamente. Para que os empreendedores, para quem está gerando emprego, também comece a olhar para lá, aqui tem turma, mercado. se vocês vierem para cá, vocês terão X incentivo. Aí é que está o grande lance da coisa. Nilly, vamos lá, estamos chegando no finalzinho aí do nosso episódio. As duas últimas perguntas. Sim, senhor. Qual o ponto mais difícil dessa sua jornada? Para mim, dificuldade é aprendizado, certo? Sim. Para mim não existe escola melhor no mundo do que a vida e do que momentos difíceis, certo? É o que eu levo para minha vida e o que eu passo para os meus filhos. Ao longo dessa sua jornada, desde a Nilly, que foi reclamar lá no Sim. DCE, da carteirinha que não chegou, até a Nilly de hoje, candidata a prefeita de Aracaju. Qual foi o ponto mais difícil dessa jornada? Ai, cara, que pergunta difícil. Porque são tantas coisas difíceis, mas principalmente você esse desafio. Rapaz, segurei quando você passou, a onda, né? Quando você passou, você olhou para trás e disse, rapaz, agora eu aprendi. Viu? Teve muita coisa, sabe Bruno? Acho que a coisa de você conciliar o desafio da maternidade é muito punk mesmo, para você conciliar com estar na política, estar no espaço público. Mas eu vou dizer a você que, de verdade, assim, a coisa de você entregar o melhor de si, mas de você entender que há um sistema que tenta lhe descredibilizar o tempo inteiro, isso é muito difícil. Isso não é uma coisa minha, para mim só, né? Para a maioria das mulheres que faz política, para a maioria das mulheres que faz política e que não é filha de ninguém importante, não é esposa de ninguém importante, não é, né? Não está na política por outros interesses, é muito difícil, porque
a sensação é de que espaços como esse aqui não são regra de você conversar e de dizer todas as suas ideias. Na verdade, há uma tentativa de invisibilizar muito dos trabalhos que a gente já desenvolve. Isso é muito real. Veja, eu fui para um enfrentamento numa rádio muito recentemente agora, e quando eu falei de uma pauta importante, que era da DESO, o meu microfone foi cortado no final da entrevista. Isso é real, isso acontece. E os interesses que dominam a política, que são interesses econômicos, são muito fortes. E para a gente furar essa bolha de verdade, não é a bolha do sistemão que querem furar por aí, furar essa bolha de verdade, de chegar na consciência das pessoas, você tem que vencer inúmeros preconceitos que são estruturais. É a ideia de ser mulher, a ideia de ser jovem, a ideia de ser mãe, de não ser gente importante, de não ter grana. Tudo isso, às vezes, são invisíveis, são barreiras invisíveis de as pessoas olharem, poxa, que menina que fala bem. Mas, sabe como é? É isso. E não é. Nós temos condição real de fazer a política que a gente prega. E nós estamos construindo isso a partir de bases sociais, a partir de gente que pensa a cidade, de gente que entende os desafios de viver Aracaju. E eu acho que é isso, assim, eu lembro muito quando as pessoas diziam, resguardadas as devidas proporções, que eu não estou me comparando a esse grande líder, mas também estou na medida do possível. Eu lembro que quando o Deda foi candidato, as pessoas diziam assim, quem é esse menino? O povo vai votar? E a gente precisou votar num menino mesmo. Então, às vezes eu digo assim às pessoas, olha, vocês precisam dar mais atenção. Atenção a quem está pensando de verdade a cidade, de quem não está seguindo os interesses que a gente já conhece há muito tempo na política tradicional. Eu acho que o desafio é eu chegar com uma comunicação, com uma multiplicação nas pessoas, para que as pessoas nos conheçam de verdade e aquelas que se identificam com o projeto, que não é meu, é nosso, é coletivo, elas possam, de fato, fazer essa mudança que eu acho que a política está precisando, se oxigenar. Precisa mesmo sempre. É da democracia. Você deixa os mesmos muito tempo, a galera já está ali. E não é porque as pessoas são ruins, Bruno. É porque, veja, se você faz uma coisa há tanto tempo, é natural que alguém que diga que você está fazendo errado, você vai dizer, não, para quem sei eu estou esse tempo todo aqui. Então, é natural, há uma resistência. Mas tem gente que está pensando diferente e que tem essa oportunidade. É por isso também a importância da alternância de poder, a importância da democracia, não deixar uma pessoa só, ou o mesmo grupo só dominar por muitos anos. É por isso que é importante. Eu acho que o nosso grande desafio é esse, é chegar para as pessoas e conseguir passar nossa mensagem de forma verdadeira, porque eu tenho certeza que se as pessoas ouvirem, a gente vai surpreender muita gente, não somente agora, porque a eleição também passa, mas é surpreender nessa construção de uma compreensão política, e aí eu digo sem medo e sem vergonha, né? Porque às vezes as pessoas, não existe direita, não existe esquerda, não existe ideologia, tudo. Ninguém é neutro nesse mundo, né? Eu tenho a compreensão de que eu estou aqui representando uma compreensão de uma esquerda, de gente que entende a importância de construir uma alternativa real de esquerda para governar Aracaju e para governar o nosso estado, para estar ali na Câmara de Vereadores, para estar nesses espaços legislativos e executivos. Então, e não também somente na política institucional, porque ainda que eu não esteja, às vezes as pessoas dizem assim, mas por que você não faz um acordo com não sei quem para ali eleger? Aí eu digo, olha, eu não dependo de um mandato para ser feliz na minha vida, não. Eu sou advogada, eu sou professora, eu sou mãe, eu sou mulher. Eu vivo independentemente de ter ou não um espaço institucional. Eu só nunca vou sair, Bruno, da luta política, porque ela está para além de ter mandato ou não. Tá para o meu lugar na sociedade. Eu quero porque eu faço porque eu acredito. Eu estou aqui porque eu acredito. E se as pessoas acreditarem comigo, eu tenho certeza que eu vou chegar no mandato institucional. E eu tenho certeza que vai ser de um jeito em que a gente vai conseguir impactar de verdade a vida das pessoas, né? Claro que com toda a oposição, com todo mundo, com gente que vai ser a favor ou contra, mas essa é a importância da dinâmica da vida, da dinâmica política. E eu espero muito que seja agora, nas eleições de 24, que eu seja a próxima prefeita de Aracaju, a primeira mulher prefeita dessa cidade. E aí, Newly, quero fazer o inverso. Qual o momento, o ponto alto dessa trajetória? O momento
que você olha assim, rapaz, agora fui feliz. Estou feliz ao longo dessa jornada, da Newly lá do DC até a Newly de agora. Eu sou feliz todo dia, eu sou muito feliz. Quando eu tô, olha, sabe os momentos que eu mais gosto de verdade? Quando eu tô na rua fazendo campanha, quando eu encontro o povo. As meninas sabem, minha mãe ontem disse, rapaz, é impressionante como você chega, como você chega feliz. Porque eu gosto de gente, Bruno. Eu gosto de ir lá, eu gosto de conversar com o povo, eu gosto de olhar a realidade, eu gosto disso. Eu gosto da dinâmica da eleição, apesar de ser desafiador e tal, eu gosto de estar com as pessoas. E eu gosto da dinâmica de estar nas lutas populares, dos movimentos sociais. Eu gosto de gente. E eu acho que a gente, para fazer política de verdade, de qualidade, tem que gostar de gente. Porque se você tá lá, sabe aquele povo que faz campanha, que faz não sei o que e tal, chega em casa e... né, até lavar a mão com álcool, eu não sou essa pessoa, eu não acredito nisso. Eu gosto de gente. Então, eu sou feliz fazendo isso. Eu sou muito feliz indo pra rua. Eu sou muito feliz conversando com a senhorinha. Eu sou muito feliz quando eu consigo entregar o resultado de um processo, sabe? E que a pessoa recebeu bem, que a pessoa olhou pra mim, putz, meu filho foi para casa, ele era, né? Ele merecia estar em casa, ele não merecia estar ali aprisionado. É quando eu entrego um resultado real que impacta ali a vida daquela pessoa. Quando uma mãe de uma aluna ontem na feira do Augusto Franco olhou para mim e disse: minha filha foi sua aluna, ela vai formar agora em direito. Rapaz, isso não tem preço. É isso, é você olhar para as pessoas e você saber que você fez diferença na vida dessas pessoas. Cada momentinho desse eu guardo no fundo do meu coração e eu sei que eu estou no caminho certo. E aí, Ricardinho? Mais um? Que falar, mais um. Dá o check? Dá muitos cheques aí, vários selos de episodião, porque esse Muito valeu bom, demais, Nilo. cara. Obrigada, meninos. E- Tomara que vocês consigam fazer cortes bonitos. Porque eu fico falando, às vezes não acaba o raciocínio, bicho. Aí dificulta os cortes da internet. Mas Eu não corte falo pra internet, é porque eu falo aqui, ó. Entendeu? E é interessante, ela fala, eu não falo pra internet, porque tem os gurus aí dos podcasts, os caras já vão mirando o corte, Eu né? corte, pois é. É muito difícil, eu acho, fazer isso. É uma linguagem específica, né? Vamos usar isso, se eu não me engano, Ricardinho, pelas minhas contas, tem quanto tempo aí? Tem 1h06. 1h06. Temos aí Beleza. mais 6 Mais minutos. 6 minutos. Putz, vamos lá. Esses putz Fique à vocês vontade. podem cortar. Não, mas peraí. Não, gente, o puto que é massa que vai mostrar. Dona Nilly, mãe. Você tem um apelido, Nilly? Rapaz, meu pai me chamava de Naná, porque é Nilly Nayara. Nilly Nayara. Nayara. Nina. E seu pai Menina, queria não, botar foi qual sempre nome? Naná. Queria mãe deixou? Najara. Rapaz, ele queria Niuli. Minha mãe já achou. Que nome é esse? Que ele achou lá numa farmácia em Muribeca. E queria Niuli Najara. Aí, esse é o Ai, corte bom? Najara. Esse é o corte bom. Viu, Nilly? Aí ele disse. E Nilly A veio minha da mãe, onde? aí minha Da mãe não, farmácia? da farmácia. A dona de uma farmácia em Muribeca, o nome era Niuli Nádia. E ela é professora. Eu fui lá em 2018. Eu fui lá em Muribeca conhecer. Existe uma professora, Niuli. A irmã é Nádia, por isso que o nome da farmácia é Niuli Nádia. E aí minha mãe disse, não, Niuli tudo bem, agora Najara, nome de cobra, Naja, não quero. Aí ele disse, não, então vamos botar Niuli Nayara. Agora eu gosto, tem uma professora no ensino fundamental que ela me chamava, ela disse, é muito difícil chamar seu nome, eu vou chamar de Bósnia-Herzegovina, que é mais fácil. Ensinando as guerras mundiais, meu irmão pegou na sala a galera, Bósnia-Herzegovina. Eu, velho, a sorte é que eu levei numa boa que não pegou, porque ia ser bullying pro resto da Apelido, vida. se você pegar, Diga aí, pior. se pegar é pior. Mas eu sou Niuli Nayara. E eu gosto de Niuli, né? Agora, as pessoas geralmente me chamam de Nil ou Niuli, mas a maioria é Niuli. Nayara nunca pegou, não. Era Niuli mesmo, assim. Nilly. É. É É engraçado. a única que eu conheço, pelo menos. Teve um cara na eleição passada que ele tinha tomado todas ali no Santa Maria. A gente passava, ele, ô, Niuli, Niuli. Nuli! Ô, Nil, tô com você, viu? Em Eu, alguma hora, rapaz, uma hora tô ele ia bem. acertar. Em algum momento ele ia acertar. Mas foi muito bom. Aí o povo disse, muda seu nome, porque a política é muito difícil, assim, um nome difícil. Assim, não dá pra mudar. Mas Niuli é Nilly não é Niuli. difícil, não. Não. Niuli. É difícil. É uma É pessoa diferente, que é tem- diferente. É diferente. Melhor que seja diferente, né? Não, é Difícil isso. é o Whindersson. Pois Ruim é. de escrever, difícil de falar direito. Gosto, Nilly, gosto. tem quanto tempo aí, Ricardinho? Tem mais 5 minutos. 5 Bora. minutos. Então vou fazer um bate-bola. Beleza. Não, Certo? 4, desculpa. São 4 minutos, né? Ah, é 10h39 Isso, ali. isso. Fazer um bate-bola.
Dona Niuli, qual o seu prato preferido? Rapaz. Agora não vem o negócio de dizer que é prato sergipano e político. Não, eu quero saber não. seu prato preferido mesmo. Não, eu gosto. Quer dizer, É que eu sou, veja, inteligente do jeito eu que é, sou meu bode amigo. boca, eu como. Eu como. Você tá entendendo a minha dificuldade? É de escolher. Eu sou uma pessoa que tem problemas com o que eu como. Como de verdade. Gosto. Mas gosto de tudo. Carne do sol, Amamentando, macaxeira, show de bola. Amamentando tá comendo mais. Feijão, arroz de Dona Sua Didi, cor que é preferida? show. Minha cor preferida é um roxinho. Não tô hoje aqui. Mas um roxinho meio rosa, assim. Disseram que era roxo Niule agora. Não era. Não, o cara do marketing disse: rapaz, tira esse roxinho. Eu disse: eu adoro meu roxinho meio rosa. É um roxinho meio rosa. Sua música preferida? Ai, Tiago Ruas, que é meu esposo, cantor. Sério? Maravilhoso. Um pouquinho. Clubismo, Ai, clubismo, clubismo. vale. Deixa eu ver. Poxa, agora me Essa pegou sua voz agora. bonita. Vamos. Nada que eu penso ou que eu faço me atrai pra você. Devia ser outra. Calmaria, por exemplo. Calmaria é linda. Encontra a calmaria. Eu quero pedir às pessoas que não fiquem reféns do que eu estou fazendo aqui. Vão lá no Spotify e procurem Tiago Ruas, para eu não acabar com a carreira do meu esposo. Porque é um absurdo a pessoa fazer isso com a música de um artista que é incrível, cantor, compositor. Eu acho que vale a pena as pessoas irem lá. Filho da pecanta, velho. Ele Um filme preferido, Nildo? Aff, que difícil. Ai, eu gosto. Eu gosto daquele show de Truman. A pessoa, como é que pode? Eu adoro aquele filme. Muito bom. A chuvinha seguindo ele aqui, né? De a gente viver naquele universo ali absolutamente controlado. É Acho louco, que é né? muito louco, assim, a gente pensar que isso tá um pouco real, né, agora. É verdade. Todo mundo num universo um Puta pouco filme bom controlado. aquele ali. Mas tem muitos filmes bons. Eu não sou uma especialista aí, não, cinéfala. Eu quero pedir desculpa aos especialistas em filmes, mas é isso. Você assiste gosto. muito- Eu Quando gosto de Bacurau. Você viu Bacurau? Putz, é Não. incrível. Assista. Filme brasileiro potente. Mostra uma realidade que é um tanto distópica, mas que bate muito com o que a gente Vou vive fazer hoje. uma... Bateu? Falta 2 minutos, né? Deu tempo. Bacurau. Falta, Tá quase, falta um. Falta um? Então, capricho na pergunta. Vamos lá. Vamos. Pergunta que político gosta. Vá. Dona Niuli Campos, se você tivesse um poder, qual seria? Ai, acabar com a fome do povo. Pô, É mas que verdade. política- Não dava pra ser Mas é. diferente, não é não, Verdade. bicho. Como é que a gente tem um país que produz tanto alimento e o povo passa verdade. fome? É muito E grave sabia que o Brasil é o país que mais desperdiça alimento no mundo? no mundo. Seria esse poder. É porque, velho, eu já falei com meus alunos de filosofia, né? As pessoas. Vocês lembram daquela história? Já passou o tempo, né? Mas não tem, Falta um. tem uma história de um cara que botava um anel, né? Ele tinha um anel e aí, quando ele virava, ficava invisível. Desvirava, e aí a gente filosoficamente discutia o que é que você faria se você fosse invisível, é um grande poder, se você usaria para o bem ou para o mal. Mas eu acho que o que é que você faria quando ninguém tá olhando? Tem muito essa parada, né? verdade. E nós Mas- somos o que a gente faz quando não tem ninguém olhando. E eu acho que quando eu digo que é acabar com a fome no mundo mesmo, é porque é isso, é o que mais gritante. As pessoas precisam de dignidade. Todo mundo precisa de dignidade. E dignidade começa com as pessoas tendo o que comer, tendo onde morar, tendo saúde para trabalhar. O resto a gente corre atrás. Agora, fome do povo não dá, não. Fome é real, é uma coisa imediata, né? Que tem que ser resolvida mesmo. A gente avançou tanto, eu vejo aqui os caras, os foguetes sem ré, viu? Mas a gente não consegue dar comida, assim, as pessoas passam fome. Que humanidade é essa, né? A gente não dá certo como humanidade. Porque solidariamente falando, a gente não vive só, a gente só vive em sociedade. Então, isso tem que ser resolvido antes de qualquer outra coisa. Show de bola, minha amiga. É isso, irmão. Obrigado demais. Eu que agradeço a oportunidade, Demais. vocês Tô são muito massa. feliz. Vocês são massa. Show de bola. Muito É isso. bom. Obrigada. Tamo junto. Boa sorte. Deus te abençoe. Muita saúde, Amém. principalmente. Amém. É isso. Carlinhos Sá, dá o check, papai. 2. Mais um. Vários. Esse é o Foguetão. Turma, esse é o Foguete Sem Ré. Não esquece de compartilhar. Você que está escutando no Spotify, dá os 5 estrelas. Compartilha no YouTube. Estamos agora metralhando, né?
os cortes ali no Instagram, Como tem que ser. no TikTok, nos shorts do YouTube. Esse é o Foguete Sem Ré, esse é o nosso propósito de falar de coisa séria, de falar de coisa importante, né, para a sociedade, que te inspire, que te ensine, que te motive, só que de um jeito leve, de um jeito divertido, com muita risada, porque nós acreditamos que é assim que a vida tem que ser vivida, meus amigos e minhas amigas. É isso, obrigado, sou Bruno Oliveira, estamos aqui no Foguete Sem Ré, com muito carinho, com muito amor, Ricardinho Sá, um beijo no seu coração, meu irmão, valeu, fui.